Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e hoje a gente vai com a nossa terceira aula de Python básico para apostadores. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ative as notificações que a gente tem vídeo a cada 2 dias. No vídeo de hoje a gente vai estudar estruturas de decisão, estruturas de repetição e como a gente pode construir as nossas próprias funções no Python. As estruturas de decisão são a essência de qualquer linguagem de programação, porque elas determinam a sequência pela qual as instruções que você dá a um programa, elas serão executadas. Quando a gente desenvolve um código, ele dificilmente vai ser executado do início até o fim. Normalmente a gente precisa tomar algumas decisões, alterar a ordem do processamento, dependendo da decisão que o código vai tomar. E para isso a gente tem as estruturas de decisão, que é bem simples, mas a gente precisa entender a sintaxe e como funciona. Então a sintaxe é essa: if, você bota a condição e coloca 2 pontos. Aqui você tecla Enter e notem que ele já deixa esse espaço aqui. Esse espaço é o nosso tab. E aqui você coloca o código que vai ser executado se a condição for satisfeita, tá certo? Então essa aqui vai ser a nossa estrutura básica. Na prática, como é que vai funcionar? A prática vai ser assim: vou criar uma variável chamada time, que eu vou dizer que é o São Paulo. Essa aqui vai ser minha variável time 1. Vou criar uma variável time 2, que vai ser o Palmeiras. E vou criar as variáveis odds. Odd 1 igual a 1.8. Odd 2 igual a 4. Vou colocar odd do empate não. Então, vamos executar essa célula. Vou criar aqui um novo código que vai ser o seguinte: if odd 1 for menor do que odd 2, então print o time, vírgula, coloca aqui o nome do time 1, vírgula, tem mais probabilidade de ganhar que o time, e aí você coloca time 2. Então, ó, se a odd 1 for menor do que a odd 2, a odd é maiúsculo, por isso que ele está acusando que está errado, então ele vai imprimir essa informação. Então, vamos executar. Então, o time São Paulo tem mais probabilidade de ganhar que o time Palmeiras. Ficou meio estranho, né? Vamos colocar só o e aqui o. O São Paulo tem mais probabilidade de ganhar que o Palmeiras, tá certo? E aí vem a grande questão: se por algum acaso essa condição ela não fosse satisfeita, o que aconteceria? Por exemplo, se eu colocar maior, se a odd do time 1 for maior do que a time 2, se a gente executar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente não pediu para ele fazer. Para ele fazer, a gente tem que colocar uma segunda condição. E essa segunda condição a gente coloca através da variável else. O else é como se fosse o senão, né? Então, se a odd 1 for maior do que a odd 2, ele vai imprimir isso. Se não, a gente vai pedir para ele imprimir o inverso. Então, vai ficar assim, ó. Vamos executar. Então, São Paulo tem mais probabilidade de ganhar que o Palmeiras, porque a odd dele é menor. Se por algum acaso a gente não tivesse colocado esse else, ele não apresentaria nada, tá certo? Então, se isso aqui for satisfeito, ele faz isso. Se não, ele faz isso aqui, tá bom? Vou criar aqui a odd do empate. Vou colocar a odd x, vai ser igual a 3, por exemplo, né? Só odds aleatórias. E digamos que a gente quisesse colocar o empate dentro desse nosso jogo, né? Então, como é que ficaria? A gente poderia fazer assim: se a odd 1 for maior do que a odd 2, o time 2 tem maior probabilidade. Vou colocar uma outra condição.
E aqui a gente vai utilizar a função elif. Ele vai fazer um segundo teste. Então, só para resumir, se por algum acaso isso aqui for satisfeito, ele vai fazer isso. Se não, qualquer outra possibilidade, ele vai fazer isso aqui. Digamos que a gente quisesse colocar mais uma restrição, mais uma condição, a gente utilizaria o comando elif. Então, vamos aqui. Elif, O de 2, O de 1 for menor que O de 2. Então, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir. Se não, colocar aqui print, o empate terá a maior probabilidade. Então, acabamos que nem precisamos utilizar a odd do empate, né? Então, se a odd do time 1 for maior do que a do time 2, ou a odd do time 1 for menor do que o time 2, ele vai imprimir essas duas condições, se não, ele vai imprimir essa terceira condição, tá bom? Executando, ele vai imprimir essa primeira condição. Então, vamos mexer aqui, né? A odd do empate a gente viu que a gente não vai precisar. Então, vamos colocar igual, né? Vamos colocar igual, ver o que acontece. Então, o empate terá maior probabilidade. E vamos colocar o Palmeiras com a odd menor. Ele vai dizer que o Palmeiras tem a maior probabilidade de ganhar que o São Paulo, tá bom? Então, essa aqui são as estruturas de decisão. O if representa o se, o elif é uma segunda condição, ou se, e o else é qualquer uma outra condição que você não colocou. Então, se isso acontecer, ele faz isso. Se não, ele vai testar essa condição para fazer isso. Se por algum acaso nenhuma dessas duas condições for satisfeita, ele vai para o else e vai imprimir esse texto aqui. O elif, a gente pode colocar quantas condições a gente quiser. É só respeitar a sintaxe. Então, ó, é só você respeitar a sintaxe, fazer as alterações nas condições, que você pode colocar quantas condições você quiser, tá bom? Nesse caso aqui, um exemplo bem simples, só precisamos de duas condições, tá bom? Nosso próximo tópico vai ser a estrutura de repetição, e a gente tem o for e o while como sendo as nossas estruturas de repetição, tá bom? Então, vamos criar uma linha de código e vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma lista de times. Essa lista, eu vou colocar só time bom. São Paulo, Chelsea, Ceará, Floresta, Icasa. E acho que tá bom, já temos muitos times na nossa lista. Vou executar. Como a gente sabe, se a gente for olhar o tipo dessa nossa variável, ele vai dizer que é do tipo lista. Então, o for, o que o for vai fazer? Ele vai criar uma estrutura de repetição dentro da lista, dentro do data frame que você quiser. Então, vamos lá, vou dar aqui um for, vou criar uma variável i, e essa variável i, ela vai percorrer a nossa lista teams, tá certo? E o que ela vai fazer? A gente vai pedir para ele imprimir cada valor que ele vai armazenar na variável i. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma varredura. Então, o for cria essa variável i. Essa variável i ela vai lá na nossa lista time e vai pegar a primeira posição. E aí ele vai imprimir a primeira posição. Depois, ele vai repetir isso para a segunda posição, para a terceira posição, para a quarta e para a quinta posição. Vamos executar. E aí ele vai fazer São Paulo, Chelsea, Ceará, Floresta e Icasa. Então, dessa forma a gente consegue acessar uma lista, um data frame e fazer uma iteração lá dentro. Uma outra possibilidade é utilizar o comando, o loop while. Vou criar uma variável i igual a 10 e aí eu vou colocar a seguinte condição. Enquanto o i for maior do que 0, eu quero que você imprima a variável i. Só que se a gente colocar simplesmente isso, o que vai acontecer? O i ele sempre vai ser maior do que 0. Por quê? Porque ele é estático, né? Então, olha o que vai acontecer. Ele vai imprimir infinitamente o valor 10.
ele vai imprimir infinitamente o valor 10. Então, vou estopar aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar o valor do i. Então, como é que a gente atualiza? O valor do i vai ser o valor original dele menos 1. Então, olha como é que vai ficar interessante isso aqui. Então, enquanto o i for maior do que 0, a gente vai imprimir ele e depois vai subtrair 1. 10 é maior do que 0? É. Então, eu imprimo ele e subtraio 1. Novo valor agora é 9. Maior do que 0? Sim. Então, eu imprimo ele. Novo valor, 8. Por quê? Porque eu subtraí 1. E assim a gente vai subtraindo 1 até ele chegar no 1. Por que ele não imprimiu mais nenhum outro valor? Porque eu pedi para ele imprimir esse valor apenas enquanto o i for maior do que 0. Então, são as nossas estruturas de repetição. Vamos agora para a construção de funções. Existem duas formas da gente construir uma determinada função. Uma é utilizando o comando def, comando def, e outra é utilizando as funções lambdas, né, as chamadas funções anônimas. Utilizando o comando def, a gente tem uma função que ela pode ser acessada a qualquer instante, simplesmente chamando ela. Utilizando o comando lambda, eu não preciso definir ela, mas cada vez que eu for precisar utilizar, eu tenho que escrever ela por inteiro, tá certo? Então, fica a critério de cada um. Então, vamos criar uma função chamada probabilidade home. Então, probabilidade do time mandante vencer, tá certo? A notação é a seguinte: a gente utiliza a palavra def, escreve o nome da função e coloca parênteses. E coloca os 2 pontos, tá certo? Então, é sempre dessa forma. Quando a gente dá o Enter, ele já coloca a indentação. O que é a indentação? É esse espaço aqui. Então, o que vai ser a probabilidade do home? Vai ser probabilidade do home igual a 100 dividido pela odd. E como retorno dessa função, eu quero que ele dê o valor da probabilidade home. Tá certo? Quando a gente executar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai rodar. Aí você pensa, professor, mas não está faltando o valor da odd? Tá. Por quê? Porque eu estou criando uma função. Essa odd aqui vai ser o meu x, essa probabilidade vai ser o meu y. Então, quando eu for chamar ela, é que eu vou ter que dizer para ela qual é o valor da odd. Tá certo? Então, vou criar uma nova linha de código. Então, eu vou criar uma variável odd, que vai ser 1.85, e vou chamar a minha função prob home para ela executar. Olha o que vai acontecer. Ele vai imprimir o valor da probabilidade. Da mesma forma, a gente pode criar uma função chamada odd. Odd do time mandante. Esqueci dos 2 pontos. Vai ser o quê? Odd time mandante igual a 100 dividido pela probabilidade. E quero que ele me retorne a odd. Vou executar. E aqui eu vou criar a prob, que vai ser igual a 95. E vou pedir para ele imprimir a odd. Pronto. Odd de 1.05. Tá certo? Você pode utilizar as funções de arredondamento aqui sem problema nenhum. Tá bom? Então, essa é a forma de construir a sua própria função. A outra forma é utilizando a função anônima, a função lambda. Tá certo? Então, vamos lá. Vou criar uma variável chamada goalsTotal, que vai ser a função lambda, que é a função anônima. Vou precisar de duas variáveis, goalsHome, goalsAway. E qual vai ser a expressão que eu quero resolver? goalsHome mais goalsAway. Quando a gente executa essa linha, não acontece nada. Por quê? Porque eu estou criando a minha função. Então, como é que a gente calcularia? A gente precisaria fornecer os inputs. Quais são os inputs? A gente tem que dizer quantos gols o time mandante marcou, digamos que foi 2. E quantos gols o time visitante marcou, digamos que foi 1. Se a gente executar aqui, ele vai dizer 3. Então, ele vai pegar
esses dois valores, vai substituir na nossa função lambda e vai executar essa continha. Nos nossos vídeos anteriores, eu já utilizei tanto a função def para criar funções, quanto a função lambda, né? Vocês podem dar uma olhadinha qual é a sintaxe que eu utilizo, mas é basicamente isso. Você define o nome da função, no caso da função def, você define o nome da função, coloca a expressão e retorne o que você está calculando. Na função lambda, você já define ela diretamente aqui e na linha seguinte você já pode executar. Então, pessoal, é isso. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se por um acaso ficou alguma dúvida, pergunta aqui no comentário ou lá no grupo do Telegram. E até o nosso próximo vídeo. Vou deixar aqui 2 vídeos para vocês. Um do nosso web scraping, utilizando o site Socrates, que tem uma dica no final de como pegar as estatísticas dos jogos. E também vou deixar como a gente pode pegar dados de API para as nossas análises estatísticas. Tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.